Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou trazer aqui um pouco dos resultados da CPFL, uma empresa que está na nossa bolsa de valores há bastante tempo e que tem trazido para o seu acionista um resultado muito interessante ao longo dos anos. E claro, eu quero analisar com vocês aqui a perspectiva de dividendos que eles têm anunciado aqui para o ano de 2022, especialmente para o quarto trimestre de 2022. E claro, é um dividendo muito alto e que merece sim um destaque que nós vamos falar ao decorrer do vídeo. E claro, eu vou trazer a perspectiva dos relatórios aqui e de toda a forma que eles colocam aqui de payout e a forma que eles colocam aqui nos seus relatórios de pagamento de dividendos ao longo dos anos. Então, se você quer saber se a CPFL é uma empresa boa do ramo de energia, das empresas do setor elétrico que nós temos na bolsa, saber se vale a pena colocar o seu dinheiro lá dentro, fique comigo para logo após o evento. Então, vamos para o vídeo. Bem, daqui para a tela eu quero agradecer a vocês porque nós somos hoje 1.300 inscritos. Eu agradeço muito, já tenho aqui no canal 115 vídeos nos quais eu coloco a minha visão sobre algumas empresas, trago aqui minha carteira de investimento, trago também carteiras recomendadas por gestores e faço uma análise com vocês a respeito dessas carteiras e, claro, trago também notícias que movimentam a bolsa de valores que são importantes para você saber para investir. Mas, sem mais delongas, vamos direto aqui para o relatório. Eu dei uma olhada aqui no relatório, fiz um estudo dele inteiro e eu quero passar com vocês por alguns aspectos. Não vou passar pelo documento todo, porque afinal de contas são 63 páginas, mas eu fiz aqui uma leitura bastante detalhada de alguns pontos que eu quero trazer aqui com vocês. Primeiro de tudo, eu acho que essa parte aqui é bastante interessante da gente olhar, que são os resultados da CPFL apenas aqui no quarto trimestre de 2022. Então, eles colocam aqui que eles tiveram uma redução de 13,3 no PDD. O que é interessante? Antes de tudo, você precisa saber o que a CPFL faz. Como eu disse, ela é uma empresa que está no setor de energia elétrica, mas ela atua em ramos diferentes daqueles que a gente está acostumado a ver ali, especialmente transmissão, com dividendos altos. A parte de geração também é muito falada. A CPFL ela aposta em um ramo um pouco diferente e até um pouco complicado de atuar, mas que ela tem demonstrado bastante expertise naquilo que tem feito. Ela hoje atua, e vou até trazer para vocês aqui, para que a gente consiga enxergar um pouco melhor isso. Nós temos, pelo menos aqui, 4 frentes. A primeira delas é a distribuição, depois a geração, depois a transmissão de energia e a comercialização. A comercialização, pelo fato de representar tão pouco, eu não vou considerar. Eu vou considerar apenas essas outras. É interessante a gente notar que o ramo de transmissão tem pouco. Aqui ela tem apenas 248 milhões que vem da transmissão e que fazem aqui efeito dentro do seu caixa. Onde que ela é mais forte? Na distribuição de energia e ela também muito forte na geração de energia. Então, só para que você entenda basicamente como que funciona essa parte toda de distribuição, nós temos, claro, a geração, que são com as usinas hidrelétricas, nós temos também a eólica, solar. Depois disso, nós temos a transmissão pelas linhas lá, que nós vemos talvez ali na estrada, ou alguns outros lugares, e finalmente isso chega a um posto de distribuição aqui nas cidades, onde essa energia com uma voltagem muito mais alta é convertida para uma energia de voltagem menor e é distribuída para sua casa, é distribuída para a indústria. Então, vamos dizer assim que a pessoa que tem mais dificuldade, por exemplo, para receber valores seria a distribuição. Porque pensa comigo, quando você gera energia, quem que é seu cliente? O seu cliente são as transmissoras de energia. Quem são os clientes ali das transmissoras? As distribuidoras e também as geradoras, porque ela precisa fazer essa ligação entre uma e outra. Agora, quem são os clientes da distribuidora? Sou eu. É você, é uma empresa. Então, na verdade, é muito mais fácil eu, por exemplo, dar um calote e não pagar minha conta de energia do que, por exemplo, você ter um calote, vamos dizer, na parte de transmissão, na parte de geração. Então, nós temos esse problema aqui. Então, por isso que eu coloquei que é importante você saber que hoje a CPFL está muito forte na distribuição e na geração. Então, por que isso é importante? Para a gente notar o seguinte, quando a gente está falando aqui de uma redução de PDD, e PDD é uma provisão para devedores duvidosos, ou seja, é um determinado valor que mantém-se em caixa para que, se alguém não pagar, a gente não tenha um problema muito grande dentro da empresa. E houve aqui uma redução de 13,33, o que é muito interessante, atingindo aqui menos de 1% da sua receita de fornecimento, que é muito bom, afinal de contas, nós queremos que o dinheiro que está dentro da empresa trabalhe por nós. Eles atingiram um EBITDA, que eu sempre falo nos meus vídeos, eu não gosto desse indicador, porque a não ser que você seja banco ou você seja governo, esse indicador não serve para nada para você. Por quê? Isso daqui significa os ganhos antes de impostos,
de tributos, depreciação, de juros e de amortização. Então, se você não é o governo que paga tributos ou que recebe os tributos, e se você não é banco que recebe juros, o EBITDA não serve nada para você. Por isso que eu fico muito mais tranquilo em olhar o lucro líquido. Então, tanto é que você consegue enxergar, por exemplo, nós saímos de um EBITDA de quase 4 bilhões para um EBITDA de 1,4 bi. Olha só a diferença. Então, é importante você saber que nós temos o EBITDA e temos o lucro líquido. Eu, como investidor, como sou a pessoa, vamos dizer assim, mais fraca, eu recebo só o que resta da empresa. Eu gosto muito de olhar o lucro líquido. Mas claro, um lucro líquido apenas no quarto trimestre de 1,4 bi é muita coisa, afinal de contas, nós tivemos em 2022 inteiro 5 bilhões 519 milhões de reais, um aumento aqui de 7,5% no ano de 2022 em relação, claro, a 2021. Então, nós temos algo aqui interessante de notar, que é uma empresa bastante rentável, mas que não consegue, dentro das suas operações, ter um aumento de ganho superior ao que a Selic ela pagaria. Claro, isso não é um ponto negativo, isso é importante que você saiba, para que quando você olha a comparação de uma coisa com outra, você consiga enxergar se o seu dinheiro teria sido melhor empregado em um ou em outro lugar. Mas calma, não vamos tirar uma conclusão precipitada, afinal de contas, uma das coisas que a maioria dos investidores vão querer saber é essa proposta da administração de dividendos no valor de 2 bilhões 422 milhões, que daria alguma coisa de R$ 2,10 por ação, alcançando aqui o payout de 50% do lucro líquido distribuível. É importante a gente notar que isso daqui é a parte mais fundamental e mais interessante para você que é acionista dessa empresa. Saber que existe uma política de dividendos que ela prevê um payout mínimo, isso que é importante, mínimo de 50% do seu lucro distribuível. Então, desse valor aqui que nós temos de lucro líquido de 5 bilhões 219 milhões, metade disso deveria vir para o nosso bolso. Então, se a gente olhar, por exemplo, vamos ali para o Status Invest, olhando aqui para o que foi distribuído em 2022, nós tivemos pelo menos R$ 3,24. Olhando aqui para os dividendos, nós podemos ver que normalmente eles divulgam 3 vezes ao ano. No mês 4, no mês 8 e no mês 12. O que aconteceu? Neste ano de 2022, nós apenas recebemos dividendos no mês 4, então alguns dividendos ficaram presos, ficaram acruados ali no mês 8, e isso consequentemente veio para este mês de dezembro, né? Na verdade veio no começo de 2023, mas que são relativos a dezembro de 2022. Então, olhando aqui, nós já recebemos aqui basicamente aqueles R$3 lá que estão aqui no Status Invest, esses R$3,24, e existe ainda uma proposta da administração que pode ser aprovada e que eu acredito que vai ser aprovada, afinal de contas isso está no estatuto, que esse dividendo ele vai chegar a R$5,34. Se pegarmos aqui a cotação, então vamos dividir os R$5,34 pela cotação de mercado hoje, que está 31,41. Quanto que isso daria de dividendo para nós? Daria 17% de dividendo aqui cravado. Lembra que eu falei que eles não conseguiram aumentar o lucro da empresa no ano em relação à Selic? Mas olha só quanto que nós estamos recebendo de dividendo líquido para nós, isento de imposto de renda, 17%. Se formos considerar ainda que o valor da Selic é descontado do imposto de renda, IOF e outros impostos, olha só o quanto que nós receberíamos de um e de outro. A diferença é muito grande, por isso que investir em ações, boas empresas, faz realmente sentido quando você olha a valorização da empresa ao longo do tempo e também os dividendos que ela paga. Tanto é que olhando para aqui ao longo do tempo, vamos ver aqui que desde ali de 2018, pegando um ponto intermediário, de R$18 para um dos melhores momentos, houve uma valorização de 89% e para o período atual quase ali 60% de valorização. Voltando para o documento, e claro, batendo ainda um pouco aqui na distribuição de dividendos, eu acho importante nós termos sempre em mente que essa distribuição aqui de R$ 2,10 por ação, ela é muito importante para que a gente tenha noção do seguinte. Quando você olha para uma empresa que não está num ramo tão interessante, talvez no olho de alguns investidores, como a parte de distribuição, talvez você consiga barganhas na bolsa, porque essa empresa acaba sendo subvalorizada em relação ao preço que ela deveria efetivamente ter. E o que eu acho importante você notar, que essa empresa, a despeito de ela ter feito muitos investimentos, e nós vamos ver que ela está bastante investida ali, tem planos de investimento interessantes, ela ainda assim paga um dividendo muito bom. O que é interessante também
fora os dividendos, porque eu acho que isso daqui é a parte mais interessante e querida pelos investidores, a entrada em operação da parte de transmissão, a parte de geração, que eles fizeram aquisição de 3,4% aqui, e eles passaram a ser titulares de 52% das ações, ou seja, eles se tornaram controladores dessa parte aqui, da parte de geração. Isso é muito importante. Aqui eles colocam a expansão da Alessa também para atender clientes na CPFL Paulista, além de outros lugares aqui. Eu vou pular um pouco o documento, porque eu dei uma lida aqui nele. Nós vamos para a página 25, que eles falam aqui a respeito da dívida total da empresa, e isso é importante nós sabermos. Hoje, nós temos uma dívida que pulou aqui de 11%. Por que essa dívida aumentou tanto? E nós vamos ver, claro, ainda que eles vão quebrar um pouco de onde veio essa dívida. E hoje ela está aqui na casa dos seus 30 bilhões de reais. Muito disso está ligado à dívida financeira e o resto em relação à Vivest. O que é importante sabermos? O perfil da dívida? Talvez, sabendo que uma boa parte disso é debenture. Debenture é uma forma de a empresa ela se capitalizar lançando um título no mercado que normalmente não é conversível em ações e que acaba sendo interessante pela forma de rentabilização, porque de vez em quando você tem um contrato que ele é reajustado talvez ali pelo IPCA, mas quando você vai fazer o contrato aqui, você vai lançar suas debêntures, você indexa isso, por exemplo, ao CDI, que normalmente acaba sendo menor que o IPCA. E aí você acaba tendo um ganho aqui, você adquire dinheiro para dentro da empresa, paga por isso uma rentabilização para os debenturistas, mas você acaba rentabilizando melhor esse dinheiro por meio dos seus investimentos. Isso é muito importante. Outra questão aqui, a parte da indexação, como eu falei, olha, muito aqui está relacionado ao CDI, como eu falei para vocês, afinal de contas, muito do preço das prestações de serviço no geral são corrigidas pelo IPCA ou algumas vezes pelo IGPM. Então, se nós temos uma indexação a IPCA pelo nosso serviço e pela nossa dívida CDI, isso é muito interessante, apesar da CDI estar bastante alto. Olhando aqui a dívida por segmento, como eu falei, ele atua em 4 ramos, mas principalmente 3. Nós temos um investimento muito forte aqui em distribuição, que são 20 bilhões. Nós temos uma parte importante em geração, que são 5,2 bi, e transmissão, 1,1 bi. Ou seja, daquele lote gigante que a Enel ela pretende abrir no ano aqui de 2023, muito provavelmente a CPFL ela não fará parte, afinal de contas, isso não está no core, não está na parte central dos seus negócios, que está mais focada na geração e na distribuição de energia. Seguindo um pouco aqui no documento, eles têm um cronograma de amortização de dívidas que eu acho muito importante você ter essa noção. Por quê? Hoje eles têm uma posição de caixa de 4,6 bi, mas para 2023 eles vão ter que fazer o dispêndio de 4,1 bi, ou seja, vão ficar com mais ou menos ali 500 milhões de reais na sua conta para os próximos anos. Só que o que acontece? Se olharmos aqui, efetivamente, nós temos uma dívida para 2024 num valor também bastante alto e que pela geração de caixa que nós temos, que está na casa de 5 bi, eu particularmente enxergo que para os próximos anos nós não teremos um dividendo tão alto quanto esse. Afinal de contas, se a empresa ela gera de lucro líquido 5 bi, por que ela vai pagar muito dividendo para a gente se ela tem aqui uma dívida a pagar? Eu sei que a melhor forma de a gente analisar esse dado aqui de dívida é enxergarmos efetivamente a dívida que nós temos em relação ao EBITDA que essa empresa gerou. Então, se a gente partir lá mais ou menos para a primeira parte do documento, nós temos um EBITDA aqui na casa dos seus 12 bilhões de reais. Então, eu particularmente enxergaria o seguinte, olha, a empresa ela tem sim a possibilidade de fazer o pagamento de tudo isso aqui e ainda assim trazer um lucro muito importante para nós. Por quê? Se olharmos que efetivamente para 2024 nós temos 4 bi de dívida e nós geramos ao ano 12, ou seja, sobraria numa conta extremamente esdrúxula, sobrariam 8 bi. Olhando aqui para esses 8 bi, descontados aqui outros valores como despesas administrativas, despesa com investimentos, outros que não estejam aqui contabilizados, que tenham decorrido ali no ano de 2023, 2024, a gente pode chegar a alguma coisa aqui na casa dos seus 6 ou talvez 5,5 bi de lucro. E se esse lucro for mais uma vez distribuído para a gente, isso pode ser muito interessante, afinal de contas, a CPFL pode ser uma boa pagadora de dividendos no médio e longo prazo. Olhando aqui para outras questões, eu acho interessante
interessante nós analisarmos a questão da dívida líquida e os critérios de governance financeiro. Então, no final de 2022, a dívida líquida pro forma atingiu 23 bilhões 689 milhões, que teve aqui um aumento de 12,5% em relação à posição do ano passado, que era de 21 bi. Então, olhando para isso aqui, nós conseguimos enxergar que houve um aumento ali na dívida, como eu havia comentado com vocês lá em cima, mas isso não é preocupante porque a forma de pagamento no cronograma de amortização da empresa está muito bem detalhado e muito tranquilo para essa empresa conseguir fazer o pagamento. Por fim, eu acho interessante nós analisarmos a questão da alavancagem. A alavancagem hoje da empresa encerrou o ano de 2022 com 1,88, 1,9 praticamente. Olhando para as empresas do ramo de energia no geral, nós conseguimos enxergar que a CPFL tem uma posição de alavancagem extremamente confortável. Afinal de contas, nós vimos em alguns outros vídeos que eu fiz aqui que, por exemplo, Transmissora Paulista, Taesa e algumas outras empresas do ramo ali, elas estão extremamente alavancadas, com 2,8, 3,5 de alavancagem, que é muita coisa. E olhando aqui para uma empresa com menos de 2, é muito interessante você enxergar essa empresa como um potencial para investimento dentro da sua carteira. Então, trazendo vocês aqui para mim, eu quero mais uma vez agradecer a todos que estão inscritos aqui no canal, a todos que acompanham meus vídeos. E claro, se você é novo aqui, considere se inscrever, considere entrar aqui no canal para que você tenha um conhecimento a respeito de finanças e para que a gente consiga juntos alcançar a liberdade financeira e também para que eu possa trazer informações valiosas para que você faça uma melhor decisão de investimento. Então, por hoje é isso. Muito obrigado e tchau.